chama ela para o nosso bate-papo. Vamos aguardar essa nossa amiga, cronista do Santos. Vamos ver. Aí, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite de Imagina. participar da live, de falar sobre o Santos aqui. Se apresenta para o pessoal aqui do meio de campo que não te conhece. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Andressa Toman, sou torcedora do Santos e também sou cronista na página Bendito Seja o Futebol, que é um projeto que inclui as mulheres na crônica esportiva. Sim, legal. Enquanto o pessoal tá chegando aí, Deise, o que você anda fazendo na quarentena aí? Como tá a sua rotina? Não tá fácil para ninguém, né? Não. Na verdade, eu moro em São Paulo, né? Mas eu tô aqui em Santos, minha família é daqui. Aguardando a empresa voltar a trabalhar, porque por enquanto a gente está só no home office. E... Mas enfim, estou aqui fazendo home office todos os dias nessa vida, sem sair, assistindo as lives. E por Sim. aí, onde você tá? Eu tô em São Paulo também, sou daqui de São Paulo. Então, nessa época de pandemia, não dá nem pra gente fazer externa. Comecei a É, fazer live com músicos, com alguns aí jogadores. É o que a gente vai fazendo por enquanto. eu Já vi, né, com o Badawi, foi bem legal. a gente fez com o Badawi, fez com o Japinha. Então a gente tá falando com alguns torcedores ilustres aí. Já que o pessoal chegou, me conta um pouco sobre como você se tornou santista, como é a sua paixão pelo Santos. Então, tudo começou, na verdade, eu não, como toda mulher, a maioria delas, eu não ligava muito. E meu pai, assim, ele sempre amou futebol. Ele é daqueles que fala que não gosta, que não liga, mas tá vendo futebol 24 horas. Então, isso me influenciou muito. E quando, em 2002, que eu já tinha poder de decisão, vamos dizer assim, eu vi a final, né, contra o Corinthians, e aquele dia eu virei sem ninguém falar nada e falei, eu sou santista. E a partir dali eu comecei a acompanhar e assistir os jogos, todos os jogos, e eu lembro que eu ficava perguntando pro meu pai, que é, por exemplo, o pênalti, eu olhava e falava, não, que é isso? E ele me explicava, então sempre foi a relação com meu pai mesmo, e ao longo do tempo foi. Meu pai nunca gostou de ir no estádio, por exemplo, mas foi uma coisa que eu passei a gostar muito e querer ir, e eu vou até hoje em todos os jogos. E a minha relação com o Santos, eu sou apaixonada pelo Santos e eu gosto de analisar, de ver as notícias todo o tempo. Eu respiro o Santos, na verdade. Por isso eu acabei escolhendo você para falar sobre o Santos por essa sua paixão pelo Santos. Afinal, você é uma torcedora fanática, vai ter É, muito conteúdo para falar com a gente. A gente que está falando do Santos, o que você acha do elenco atual do Santos? Você acha que precisa mudar? O Gesualdo também, que chegou no começo do ano, e é uma grande diferença entre o São Paulo. O que você acha do elenco atual do Santos? Então, o elenco do Santos eu acho bem limitado. Tem algumas deficiências, eu não acho que tem muitas, mas tem bastante. O Gesualdo chegou, eu particularmente ainda não consegui ver lados positivos da chegada dele. O São Paulo faz um trabalho muito melhor, não tem nem como comparar. E claro que eu não esperava do Gesualdo que ele fosse igual ao São Paulo, que ele fizesse o mesmo que ele fez. Mas eu esperava pelo menos alguma melhora em algum ponto, né? Mas não, Sim, eu não vi isso. Eu vi, inclusive, que o time piorou. Porque o Gesualdo veio com essa ideia de ter mais equilíbrio, de ser um time não oscilar tanto. E ele, na verdade, eu não vi isso. Na verdade, eu vi muitos problemas defensivos. Inclusive, o Santos tomou gols de bolas paradas, por exemplo, no jogo contra o São Paulo foram 2 gols de bola parada. Então, eu não vi essa evolução. Hoje eu acho que no elenco do Santos a gente precisa. É que o Santos não pode nem contratar, né? Mas sim. se pudesse, A eu política do gostaria. Santos está complicada. Oi? Não entendi, A desculpa. política do Santos está bem complicada para fazer contratações. Tá bem complicada, mas claro que se pudesse, eu gostaria muito que viesse com o lateral esquerdo, porque hoje a gente só tem o Felipe Jonathan na posição e ele não tá cumprindo o seu papel da melhor forma.
E é engraçado, o Gesualdo ele não costuma utilizar um meio de campo armador, assim. Ele tem a opção Evandro, que não é nada espetacular, mas ele sabe, ele cumpre ali a sua função. E ele não utiliza, ele prefere utilizar um volante mais defensivo, o Jobson, ou até mesmo o Alisson. Na verdade, ele prefere o Alisson, é que o Alisson se machucou nos últimos jogos. Mas eu vejo essa deficiência, até porque eu acho que o Evandro vai sair e o Jean Mota não dá, não tem condições. E no ataque eu não vejo assim uma grande necessidade. Eu acho que eu gosto muito do trio de ataque titular do Santos, né? Que seria o Marinho, Sacha e Soteldo. Eu gosto muito. A princípio, a gente não vai ter a saída dele, mas né, para mim as maiores deficiências mesmo é essa, um meio armador e um lateral esquerdo. E goleiro, eu na verdade não gosto do Everson, acho ele muito limitado. Mas a gente tem o Vladimir no banco, que eu acho que eu gosto muito dele e não acho que haveria necessidade de fazer uma contratação para essa posição. Você acha que falta no Santos um jogador mais experiente ali para conseguir pôr ordem ali na molecada, conseguir mandar ali no time? Que não tem um cara que fala assim, ó, esse cara manda no time, põe ordem ali dentro de campo. Hoje, assim, quem assume a posição de liderança do Santos é o Sanches. Muitas vezes a gente vê o Pará até como capitão, o Veríssimo, que tem 24 anos. Sim, talvez sim, mas hoje no mercado, por exemplo, se falou muito esses dias do Ricardo Oliveira, de volta, porque ele foi dispensado do Atlético Mineiro. Eu não sei até que ponto vale a pena trazer um jogador tão mais velho para ganhar tanto na situação que o Santos está hoje. Acho que depende muito da situação e do jogador. Não só, por exemplo, o Maurício, ele falou do Robinho aqui, o Felipe falou também. Até que ponto trazer o Robinho seria bom? Às vezes as pessoas esquecem um pouco dos bastidores, né? Que ele é acusado de estupro, enfim. E seria legal associar essa imagem? Não sei. Eu acho que não. Apesar de eu adorar ele, de eu achar ele marcou, ele inclusive me fez ser santista. Mas é complicado vincular isso e também o salário que ele Sim, tá. faria, que ele teria muito alto, né? Sim, a próxima pergunta, inclusive, seria sobre o Diego e o Robinho. Porque o Robinho tem contrato com o time turco até o final do ano e o Diego também tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Você queria essa dupla de volta no Santos? Então, como eu falei, né? O Robinho teria um salário alto e na Turquia ele não marcou nenhum gol pelo time que ele tá jogando. É complicado, mas eu sei do que ele rende no Santos, de como ele é importante. Porque para mim ele não é mais... além de ser um bom jogador, o papel que ele exerce no Santos é muito diferente, né? Ele tem uma posição de liderança, ele tem uma identificação com um clube muito grande. E claro que faz diferença. Mas para mim, na situação que o Santos está hoje, né? Hoje eu vi uma matéria super legal sobre as finanças do clube. Eu não vejo isso como uma boa opção no momento. E o Diego é a mesma coisa. Eu acho um jogador incrível e super talentoso. Só que é a mesma coisa. Ele viria aqui para ganhar quanto? Ele não quer abaixar os salários, né? Então, eu particularmente, na situação que a gente está enfrentando hoje, porque o torcedor, claro, ele quer. Tá todo mundo falando, volta Robinho, né? Todo mundo quer, mas assim, pensando... Totalmente, mas pensando friamente, nessa situação que o clube está enfrentando, é muito complicado a gente pensar na volta de jogadores tão que cobram tanto, né? Nessa situação. Será que se o Santos propôs um contrato igual foi o do Fred com o Fluminense, agora no molde do Fred, com salário mais baixo, será que eles não aceitariam? Por amor ao clube, igual o Fred tem com o Fluminense? Inclusive, eu vi na semana passada, eu estava acompanhando os programas e eu vi. Eu nunca ouvi tanto falar do Fluminense nos programas como eu ouvi na semana passada por causa do Fred. E tem esse lado muito positivo, né? É um marketing, querendo ou não, e a importância que o Fred tem na história do Fluminense é muito grande. E isso traz audiência, traz jogador para o estádio.
nesse momento hoje que a gente vive, a gente não sabe o quanto que quando que a gente vai ter um torcedor no estádio. Então, assim, a retribuição que isso vai dar, talvez hoje não vale a pena. A gente não vai chamar mais torcedor pro estádio, enfim. Mas é isso que eu falo. Claro que se eles vierem aceitando ganhar... mas, por exemplo, o Fred ele vai ter esse contrato de produtividade, né? Uma parte do salário, mas o salário fixo dele gira em torno, eu ouvi dizer que era em torno de 300 mil reais. Eu já acho Sim, isso muito alto. E o os quanto padrões. que ele vai produzir? Eu não sei, eu acho muito arriscado, não acho que é momento. Eu, particularmente, não, mas tenho certeza que vários cientistas aqui vão discordar de mim. Mas, assim, todos os clubes, né, vão passar por dificuldades devido à pandemia, por jogar com portões fechados e tudo. A outra pergunta, inclusive, seria essa. Você acha que na volta do futebol, com a presença do público que a gente não sabe quando vai ter, seria bom o Santos jogar no Pacaembu para arrecadar mais? Sim, eu sou muito a favor do Santos jogar no Pacaembu. Eu não acho que tem que jogar todos os jogos do Pacaembu. Acho que tem que ter ter um equilíbrio, jogar aqui, jogar lá. Mas eu acho que tem que pensar mais, para frente, tem que pensar em jogar mesmo num estádio maior e ainda mais essa situação. É que é complicado, né? Não sei se você viu, mas a gente ontem reprisou a Libertadores de 2011 Sim, no estado de São Paulo. E o Santos vendeu ingressos simbólicos a R$ 4 para sócios e 8 para não sócios. sim. E vendeu 8 mil ingressos. Isso foi maior. O Santos jogou 4 vezes na Vila esse ano. Foi maior. Foi maior do que 3 jogos. Então, para você ver. Mas assim, eu acho legal essa mudança que o Santos está tentando trazer. Na quarentena, eu acho que o Santos teve iniciativas legais e diferentes que chamaram o torcedor, e essa foi uma delas. E o Evandro falou, Paulistão em Santos e BR no Paca? Não acho. Eu acho que depende do jogo, depende da. Eu acho que não tem que ter mais aquela coisa, é clássico, tem que ser na Vila. Não Uhum. sei, acho que clássico tem que ser um público grande, enfim, tem que ser um público maior, né? Acho que depende É muito que do não jogo. tem identificação. Quando o Santos joga um clássico na Vila, é muito difícil para o adversário ganhar do Santos lá. Então, isso é É, um muito ponto a favor. exatamente. É, outra pergunta também, o que você acha da gestão do Pérez, cara? O Pérez é um presidente muito contestado aí pelos santistas. Bastante. Esse é um assunto também polêmico. O Pérez, apesar, eu acho que o maior problema dele é o que ele fala. Ele às vezes fala demais, fala muita besteira, e fica ruim para a imagem do clube, isso prejudica a imagem do clube, e ele também perde um pouco dos seus créditos. Muitas vezes ele fala que vai fazer uma coisa e não faz. Então, para mim, esse é o maior problema dele, além, claro que não tem muitos outros. Mas ele. E também o fato dele deixar muitos jogadores. Deixar para cima da hora para encerrar os contratos, para renovar os contratos, desculpa. E claro que acabam os jogadores saindo de graça e jogadores que foram formados aqui. Mas, se a gente olhar a fundo, hoje é engraçado, né? Que isso deveria ser obrigação, que é a honestidade. E eu Sim. acho que ele é honesto, assim. Eu não acho que ele roubou o Santos e a gente teve esses grandes problemas no passado em relação a isso. Eu vi as contas, né, que foram prestadas e tudo, e eu vi que, pelo que eu vi, né, não posso também botar minha mão no fogo, ele não teve nenhum problema, assim, de declaração de contas e tudo, e eu acho que isso pesa muito. Mas, sinceramente, acho que o prazo dele se encerrou, né? Eu acho que vai ter nas novas eleições agora no final do ano. Ele poderia ter sido muito bom para o Santos, mas ele se deixou levar ano passado, por exemplo, pelo São Paulo. Ele fez loucuras, contratou jogadores com salários astronômicos e jogadores que não jogaram absolutamente nada. E deixou-se levar pelo São Paulo, sendo que o Santos podia ter fechado um ano bem por conta da venda do Rodrigo e não fechou por conta dessas loucuras que ele fez. Sim, é que essa venda do Rodrigo foi até metade do dinheiro entrou como lucro do ano passado e metade desse ano. Então isso causa um impacto muito grande nas finanças do clube, né? Muito grande. E era para ter sido um ano positivo, né? Não positivo, mas assim, bem melhor. Bem melhor. Frente Mas não, campanha. mas não. Porque o Santos, infelizmente, ele vive
70% da renda do Santos é a venda de jogador. E a gente se mantém até hoje por conta disso, porque se a gente comparar com os grandes clubes de São Paulo, a renda deles é muito maior em relação à TV e bilheteria, e a gente não tem essa proporção. Então, a maior renda do Santos sai da venda de jogadores. E se não souber aproveitar isso e deixar jogadores, por exemplo, a gente viu esses dias o Bambu sendo vendido pelo Atlético Paranaense para a França por 8 milhões de euros e saiu de graça do Santos. Então, olha aí quanto que a gente perdeu. Sim, e a próxima venda do Santos, eu acho que não tem como segurar, é o Caio Jorge, né? Que é uma peça fundamental no elenco do Santos, né? Inclusive o Pérez falou, né, que tem o desejo de vender e para mim tem que vender mesmo. Ele é uma peça, não é uma peça fundamental no elenco, muito menos, para mim ele é muito menos fundamental que o Veríssimo, que o Soteldo. Ele tem um papel muito inferior na equipe. Pode ser que ele estoure um dia, pode ser, mas a probabilidade que isso aconteça para mim é muito pequena. Então, tem que vender mesmo. O Santos falou, eu achei um pouco alto o valor, ele falou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Não sei se os europeus vão cair nessa cilada, né? Mas quem sabe? Uma outra pergunta aqui, um pouco saindo um pouco do Santos. O que você acha desse movimento das mulheres no futebol? Hoje a gente vê muita mulher no futebol. Eu acho isso muito legal. Tanto nos programas esportivos, quase todos os programas têm uma mulher que conhece muito de futebol. No estádio está cheio de torcedora também. O que você acha desse movimento bem bacana das mulheres? Eu acho maravilhoso. Assim, eu entendo que as coisas aconteçam com uma cadência mais lenta, né? É normal que as pessoas às vezes tenham preconceito, é a cultura e aos poucos isso vai mudando. Quando eu vou no estádio ainda sofro muitas piadinhas e tudo mais, mas a tendência é que isso melhore. E o mais legal é quando você vê que a pessoa, falando do homem, né, que ele respeita você e que ele consegue conversar de futebol com você. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, tem o projeto, né, do Bendito Seja Futebol, foi criado por um homem, o Douglas Rodrigues, que é uma pessoa assim incrível, ele que organiza tudo. Ele O Maurício está até perguntando isso aqui agora, né? O Maurício Oi? perguntou, fala sobre o projeto. O Maurício mandou aqui. Fala sobre o projeto do Bem. Sim, é muito. Eu admiro demais ele, assim, porque ele criou já esse projeto faz 8 anos, ele começou no Rio de Janeiro, e ele tem um cuidado gigantesco, ele nos dá muito. Porque, por exemplo, eu não sou jornalista, né? Eu sou engenheira. Sempre quis fazer jornalismo, mas nunca fiz. Optei por outro ramo, mas assim, ele me dá muitas dicas, ele sempre está apoiando a gente e mostrando como melhorar e tudo mais. Tá por trás disso tudo e ele nos apoia muito. Ele que nossa, ele é sem palavras, assim. E eu tenho uma honra enorme de participar. Quando eu fui convidada, fiquei super feliz e cada vez mais eu fico mais feliz, porque é muito legal. Você comenta com as pessoas e as pessoas ficam falando, nossa, que legal. A receptividade é muito grande e positiva. É muito, muito bom mesmo. Sim. Falando também sobre as mulheres, você conseguiu encontrar a Marta, né? Que, inclusive, ícone aí do futebol feminino do Santos. Como foi esse encontro com a Marta? Como foi tirar uma foto com a melhor do mundo? Nossa, na verdade, eu consegui porque eu trabalho com Nescau, né? E a Nescau chamou a Marta para fazer uma palestra lá num evento da Nestlé. E aí eu não esperava, não tinha essa esperança. Mas aí falaram, vamos lá encontrar com a Marta. Aí falaram assim, como é muita gente, não vamos tirar fotos particular, vamos tirar em grupo e tudo mais. Só que aí na hora, ela é uma pessoa muito humilde, a história dela é linda. Na palestra dela eu chorei horrores. Ao encontrar com ela, sabe, você fica sem reação, assim, eu fiquei muito feliz. E aí ela começou a conversar com todo mundo, e aí alguns começaram a pedir para tirar foto. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por futebol, e sabem que ela jogou no Santos e tudo, e aí o pessoal falou, vai. Aí eu fiquei com aquela coisa, aí eu fui, só que na hora eu não conseguia nem falar, assim.
Aí eu fui tirar foto e saí, tipo assim, muito feliz. Eu não conseguia nem falar, é muito engraçado. Mas foi um prazer, uma honra gigantesca, assim, de saber da história dela e encontrar com ela, poder falar que o quanto eu admiro ela, foi demais mesmo. Sim. E o Santos é um dos pioneiros a ter o futebol feminino, né? O Santos é um clube que apoia muito o futebol feminino e, assim, teve muitos bons resultados nos últimos anos, né? E é um orgulho enorme isso. O Santos ele investe bastante no futebol feminino, inclusive ele tem vários jogadores no time hoje que são da seleção. Eu lembro que eu fui na Libertadores feminina que o Santos ganhou, acho que foi o primeiro brasileiro que ganhou a Libertadores feminina. Posso estar falando besteira aqui. Mas é muito, muito, muito legal isso, ver esse investimento que o Santos faz no futebol feminino e acredita muito nisso. Eu fico muito feliz mesmo e tenho muito orgulho. Voltando a falar do Santos aqui de novo, do clube, você falou que começou a acompanhar o Santos em 2012. Como foi para você ver a Libertadores de 2011? Você não acompanhava tanto, e ontem passou na TV, você conseguiu analisar friamente, hoje que já entende Sim. futebol. Eu Como é tava no que estádio, né, em 2011, na hora no dia do jogo. Eu, na hora, eu fiquei super emocionada na hora. Na hora você não pensa em a em dimensão tática, em nada. Você tá ali, você tá rezando e seja o que Deus quiser. Você tinha empatado o primeiro jogo por 0-0, tinha que ganhar, pelo amor de Deus, pros pênaltis. E ontem, na verdade, eu já tinha visto várias vezes esse jogo na quarentena, passou no Sport TV algumas vezes, e na Fox também. E claro, o Zé Love perdeu vários gols. Podia ter sido muito mais tranquilo. assim, Mas foi lindo do jeito que foi. Eu acho que valeu esses erros dele, porque foi emocionante, é legal ter essa emoção. E com certeza aquele time. O Santos jogou sozinho, tanto que o próprio gol do Peñarol foi contra. O Santos dominou o jogo, quase a maior parte dele, mas foi muito legal rever. Eu me emocionei, porque é uma sensação única e não tem. Mesmo que o Santos ganhe outra Libertadores, não vai ter essa mesma alegria que foi ver a primeira vez. tirando essa daí que você era muito pequena, qual foi o jogo mais emocionante que você, ou no estádio, um no estádio e um que você assistiu em casa, que falou, nossa, mas esse jogo você ficou muito nervosa e te marcou, vai marcar você para sempre? Para mim, o jogo que eu fui no estádio que me marcou, não foi um título nem nada disso, mas eu tava com meu pai, que nunca quer ir no estádio, e ele tava lá comigo, que foi o jogo que o Santos ganhou de 10-0 do Naviraense. É, Copa do Brasil. Foi muito lindo, meu. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Claro que tem a Libertadores, foi muito mais, né? Mas falando de outro jogo, sem ser o da Libertadores, esse jogo marcou muito pra mim, por conta disso, assim, foi lindo a forma como o Santos jogava, a energia, você não esperar aquilo, aquela geração, a expectativa do que ia vir, de ver tudo aquilo. E o Maurício falou do gol que o Nilson não fez. É. Também esse jogo me marcou negativamente, que foi o gol que ele perdeu Contra o Palmeiras. contra o Palmeiras. Esse me marcou muito, nossa. Eu não acredito até hoje, acho que qualquer santista. É, Copa do Brasil, né? Copa do Brasil 2015? Acho que Foi, 2015. esse jogo eu lembro que foi 2015. Eu lembro muito bem, como eu sou palmeirense, eu dei graças a Deus que a bola saiu. Então, Ah, meu Deus do céu. foi um alívio. Pra mim, eu tenho a tatuagem do Nilson nas costas. E do Thiago Ribeiro, eu acho também, né? Do Thiago Ribeiro também. Ele ajudou muito a gente também no passado. É, é, falando do elenco campeão de 2011, da Libertadores, eu tenho aqui ó, a relação, eu vou falar e você dá uma opinião brevemente sobre cada jogador, pode ser? Tá bom, pode ser. Qual a sua opinião sobre o Rafael, o goleiro? Você acha que ele foi bem naquela campanha? Sei que você, a paixão da sua vida é o Rafael, então, eu gostei do Rafael. Sim, ele
a paixão da minha vida. Nossa, eu amo ele de paixão. Não só pelo goleiro que ele é. Ele não é um goleiro, ai, nossa, melhor goleiro do mundo, maravilhoso. Não é. Assim, ele é um bom goleiro, mas Foi a muito, dedicação. Oi? Desculpa, foi não muito entendi. criticado uma época no Santos também, né? Sim, sim, foi muito. Mas assim, a entrega que ele tinha no campo, o quanto, quando ele olhou para aquele torcedor e falou: Olha no meu olho, a gente vai classificar. Sabe, é esse tipo de coisa, essa relação que ele tem. E até hoje ele é uma humildade gigante, ele é apaixonado pelo clube. E ele sempre fala do Santos com muito respeito. Então, ele foi fundamental, sim, na conquista, não só por tudo que ele fez na na Libertadores, mas ele teve um jogo que ele foi fundamental, que foi contra o América. Não sei quantas defesas difíceis ele fez naquele jogo, foram muitas. E se não fosse ele aquele jogo, com certeza a gente não teria passado aquela fase. É. Aí na lateral a gente tem o Danilo, né? Que hoje tá brilhando na Europa. Sim, sim. Não, eu sempre gostei muito dele, é um lateral. Inclusive, para mim, depois do Daniel Alves, ele tem que ser o titular da seleção. Para mim, ainda mais hoje que a gente é tão carente de laterais, né, no Brasil, para mim ele é fundamental. Assim, que ele foi fundamental naquela conquista, tanto ele fez um dos gols da final. E é um ótimo lateral. Aí na zaga a gente tinha o Edu da Sena, que era o capitão do time. Eu acho que esse aí, por onde ele passou, tem o que falar dele. É um cara. Exato. De todos os clubes que ele passou, ele vestiu as camisas com muita seriedade e ele marcou mesmo todos os clubes que ele passou. Para mim, ele é um excelente jogador. E por mais que ele tenha jogado em rivais depois, o respeito continua igual. E ele sempre respeitou todos os clubes, né? Tanto no Palmeiras, no Corinthians e no Santos, ele sempre respeitou o adversário. Aí, Sim, na zaga parceira dele, a gente tem um ícone Durval, né? O famoso famoso Durval. O Durval, ele foi muito importante também nessa conquista. Jogou muito, ele marcou muito a sua passagem no Santos, né? Sim, Hoje eu nem sei se ele ainda tá jogando. Tá, né? já Não? foi jogar. Ele aposentou no Parou, né? esporte. Então, mas ele foi fundamental. Não pode não ser um zagueiro excepcional também, mas fez o seu papel muito bem no Santos. Aí na lateral tem um grande ídolo da torcida do Santos, que é o Léo, né? Isso não tem nem o que falar. Quantos títulos esse homem conquistou pelo clube? Ele é eterno e até hoje ele está presente na história do Santos. Até hoje ele está sempre presente, sempre em todas as premiações, enfim. Ele é um cara muito. A torcida ama demais o Léo. Aí também a gente tem o Alexandro também. Foi pouco Sim, sim. falado, mas é um jogador excepcional também. Também. Eu gosto muito dele, acho um ótimo lateral também. Não lembro se ele chegou a jogar muito na Libertadores, eu acho que não. Não Acho tenho que não. essa certeza. É, o que eu tenho aqui é a escalação da final, mas na final ele jogou no titular. Aí depois a gente tem o Adriano também. Adriano Pagode. Então, Adriano. ele foi muito criticado também no Santos. Ele teve uma passagem. Teve altos e baixos. Na Libertadores, ele foi muito fundamental. Ele jogou muito na Libertadores. E eu lembro dele muito, assim, gostava muito dele. Claro que ele não era um jogador regular, mas na Libertadores ele foi fundamental também para a conquista. O Arouca. O Arouca saiu meio queimado com a torcida do Santos, mas enquanto ele estava jogando, ele representou bastante a camisa do Santos. Olha, pra eu falar uma coisa pra você, o Arouca era o jogador, depois do Rafael, era o que eu mais gostava nesse elenco. Ele foi um monstro, não só na Libertadores, mas enquanto ele vestiu a camisa do Santos, ele chegou desconfiado, né? E ele enfim, ele não vinha bem nos times que ele passava, né? São Paulo, Fluminense. No Fluminense ele jogou bem, mas no São Paulo não muito. E aí, quando ele chegou no Santos, ele parecia que era um novo Arouca, assim. Ele jogou muito. Nossa, marcou muito. Só que, infelizmente, ele saiu da forma que ele saiu. Foi um baque muito grande, porque
uns dias antes, uma semana antes, ele tinha saído aqui no jornal da Baixada Santista, falando que ele queria se aposentar no Santos, que ele amava o Santos e que ele não queria sair. E aí, uma semana depois, ele vem, processa o Santos, sai do Santos, vai pro Palmeiras. Então, foi muito, muito feio o que ele fez. Foi feio. Porque não foi uma coisa que foi se arrastando. Não, foi do dia pra noite que ele chegou e processou e quis sair. E tanto que ele paga até hoje. Hoje ele tá jogando no Figueirense, se eu não me engano. Ele ficou um tempo sem clube, inclusive. E até hoje Isso, ele tá pagando pelo que ele fez com o Santos. Praga de e só serviço. com muitas lesões, né? Desde 2016 no Palmeiras, ele começou a sofrer muita lesão, começou a perder muito É, espaço. Foi pro sim, no Vitória da Palmeiras quase não jogou, né? Foi titular em uma Conquista. época, depois foi pro banco. E, na verdade, ele veio pro Santos com uma troca com o Rodrigo Souto, né? Que foi até bom pros É, dois clubes. O Rodrigo Souto sim, jogou muito bem no São Paulo e o Arouca comeu a bola no Santos. total. É, a gente também que tem um outro ídolo da torcida do Santos, que é o Elano, né? O Elano não tem o que, não Também tem o que não tem o falar. que falar, né? Ele era responsável na Libertadores pelas cobranças de falta. Ele foi super fundamental também, um ídolo e é, um papel de liderança muito grande que ele exerceu nessa equipe. E também já conquistou tantos títulos pelo clube. Nossa, incrível mesmo. Você acha que se o Josualdo não der certo no Santos, o Elano seria uma boa como treinador? Então, né? Ele chegou a ser treinador do Santos em alguns jogos. Sim, Eu, particularmente, acho cedo ainda. Acho que ele pode um dia. Acho que ele tem que ser mais. Tem que ir mais atrás, estudar mais, tentar ir treinando clubes pequenos para depois pensar no Santos. Até para não vai estragar a história dele, não vai manchar, mas assim, fica uma impressão ruim, meio para não causar nenhum tipo um de impacto negativo, né? pressão. É, E às vezes arranha a imagem do no clube, né? total. Que nem, por exemplo, o Rogério Ceni, o Evandro São Paulino falou aqui do São Paulo. É, eu acho que ele tem muita capacidade como treinador e acho que ele vai se dar muito bem. Mas também acho errado também já começar num clube tão grande e acabar fazendo uma história um pouco ruim nesse sentido, né? É, uma vez falou que o Josualdo é muito ruim, que acho que não vai durar até novembro. Cara, se o futebol voltar até novembro, talvez ele dure. Pois é. É, Como eu falei, eu não gosto muito, mas acho que também tem que dar tempo. Acho muito cedo ainda para demitir. Tem que esperar, vamos ver mais alguns jogos, né? Até porque o time é esse, não vai mudar mais do que isso. Se for, vai ser para sair. Então, para mim, tinha que esperar mais um pouco. é. Aí também, no meio de campo, a gente tinha o Ganso, onde estava no auge, né? Sim, o Ganso. O Ganso, quando ele queria jogar, né? Que era muito que a gente falava, ele ele tinha um papel super importante, né? Como é uma posição que hoje em dia é difícil você encontrar jogadores tão bons e quando ele jogava bem, jogava muito bem, fazia assistências muito bonitas, enfim. E infelizmente ele saiu do Santos daquela forma. Eu entendo um pouco o lado dele, porque também tem os dois lados, não tem só o lado do jogador, ou do clube, desculpa. Mas ele sempre fez as coisas. Sempre, na verdade, nos clubes que ele passou depois, ele não conseguiu jogar nem um terço do que ele jogou aqui. Sim. E muito para mim, ele é aquele jogador que ele se perdeu um pouco depois das lesões que ele teve. Infelizmente, é um jogador que não vejo mais perspectiva de jogar bem novamente. Uma Eu pena. acho que o Ganso não tem espaço mais em time grande, não que o Fluminense não seja um time grande. Tanto ele quanto o Lucas Lima, cara. Não, assim, o meu ponto de vista são dois jogadores que, pro futebol de hoje em dia, eles são muito preguiçosos para jogar bola. Não, não tem Exato. vontade, sabe? Então, eu acho que a carreira deles, dos dois, inclusive, é jogar em time pequeno, não tem tanta pressão. Sim, concordo. Né, hoje em dia, cada vez mais o futebol está mais moderno, é necessário. Hoje, até mesmo com o Sampaoli, o sucesso do Sampaoli foi muito por conta disso. Ele tinha jogadores que ele podia contar para voltar para marcar, para estar sempre 100% entregue no jogo
E o Ganso e o Lucas Lima, como você disse, também não são jogadores que fariam isso. É. Aí depois a gente também tem o Pará, que tá hoje no clube, inclusive. Pará é seleção. Ai, gente, olha, o Pará é um jogador que é bom ter no elenco. Ele é um bom jogador para ter no elenco. Ele consegue cumprir ali o papel sem exceder. Ele faz acredito que ele deve ser um jogador de confiança dos treinadores também. Na Libertadores, ele jogou, deve ter jogado muito pouco, assim, né? Não me recordo muito, não. Ele jogou, Pode falar. ele jogou pouco. Jogou pouco. É. Então, ele tem uma história no Santos, né? Ele jogou, ele ganhou a Libertadores, ele retornou agora, inclusive tem sido titular da equipe. Ele é importante na história, mas é um jogador bem, para mim, de compor elenco, um bom jogador para ter no elenco. Sim. Aí no ataque também a gente tinha a dupla, né? Vamos começar primeiro com o Zé Love, né? Que viveu seu auge no Santos e depois não conseguiu render mais. Nunca mais. Pois é, também com aquele time, né, é difícil não jogar. Assim como Bacana. o André Balada também, um outro jogador que nunca mais jogou nada. Sim. Mas com certeza, ele foi fundamental na conquista, né? Eu acho que também o ambiente que ele cria é muito bom. Ele criou um ambiente de alegria, aqueles meninos. Ele foi muito fundamental também nessa parte. Sim. E ele era um jogador que, na verdade, naquele elenco, ele se deu bem, mas que para mim não servia nem hoje para ser reserva do Santos. Me É, perdoa, Zé Love, mas... na verdade, ele tá jogando até no Brasiliense hoje. Então, sim, tá jogando no time pequeno. É, Mas, enfim, eu torço muito por ele, assim, tenho um carinho por ele, né, por ele estar naquela conquista, mas não quero mais, não. é. Deixa lá. E por último, acho que não tem nem o que falar, mas tem todo o tempo do mundo para você falar sobre o Neymar. Então, Neymar, por muito tempo eu tive raiva dele, assim. Porque pela forma como as coisas foram feitas, né? O Neymar, ele é muito imaturo nas decisões e ele, infelizmente, eu não culpo ele, sabia? Porque ele tem a pessoa que tá por trás, para mim, tem muito mais Ele, culpa do que ele, que é o pai dele, que não soube assessorar ele da melhor forma. A gente vê, por exemplo, o Rodrigo, né? Ele é um jogador que eu não comparo os dois em relação a futebol, porque para mim o Neymar joga muito mais, mas o Rodrigo ainda tem muito que crescer e ele é muito mais maduro, né? A assessoria que ele tem e a forma como ele tem um carinho diferente pelo Santos do que, por exemplo, tem o Neymar, né? Mas o Neymar não tem nem como. Eu vi um dia ele postando a foto em frente à Vila, eu já fiquei, nossa, meu Deus, quero ele de volta, pelo amor de Deus. Porque ele jogou muito aqui, ele foi simplesmente decisivo. Apesar dele ter um time, um elenco que colaborasse para isso, ele levou o Santos aonde ele chegou. E muito logo de mover o pé. E com certeza eu gostaria muito de ver ele de novo, mas eu não acredito que ele volte para jogar no Santos quando ele voltar para o Brasil. Eu, infelizmente, acho que ele volta para o Flamengo ou para o Palmeiras, que eu acho que seria muito ruim para a carreira dele, até porque ele não precisa disso. Mas, enfim, eu tenho só gratidão por ele. Ele levou o time a chegar onde chegou, apesar do conjunto ter colaborado, com certeza, mas ele foi a estrela e foi o. e tal, né? Não tem como, foi marcado por ele. E para finalizar, a gente tinha como treinador o Muricy. Você acha que o Muricy foi o melhor técnico que você viu comandando o Santos? Então, eu inclusive vi um dia desses falando sobre o melhor técnico do Flamengo, se o Jorge Jesus foi o melhor técnico do Flamengo. E aí eu passei essa pergunta para o Santos. Qual foi o melhor treinador do Santos, o maior treinador? E eu fiquei horas pensando, eu não soube dizer. Porque o Muricy, ele foi fundamental nessa conquista, porque a gente teve
Meu Deus, pediu o nome dele. Qual que era o técnico antes dele? Adilson Batista. Que foi o técnico antes e aí depois foi o interino, né, o Martelotti, e depois entrou o Muricy. Antes do Muricy chegar, o time tomava muito gol, era um time que não fazia muitos gols, mas tomava muito, e na Libertadores são jogos muito difíceis, né? Então o Santos estava sofrendo muito. E chegou o Muricy para mudar isso e dar mais equilíbrio ao time. E ele foi fundamental, sou super grata, gosto muito do Muricy. Mas acho que, por exemplo, eu fico pensando, ele na história do São Paulo. Olha a diferença. Apesar de ele ter ganhado a Libertadores, ele fez um papel muito feio no Mundial. Apesar daquele time... Para mim, o Santos pegou o time mais difícil numa final de Mundial. Do que todos os outros. Na época, o São Paulo até, desculpa até te interromper, o São Paulo jogou com o Barcelona, nem se compara o Barcelona que o Santos pegou. Não. Assim, acho que o Santos pegou o pior time que se poderia pegar. Mas não, a forma como o Santos jogou foi vergonhoso. Não precisava ser daquele jeito. Não digo nem o placar. O placar é justificável, mesmo que o Santos tivesse jogado muito bem. Mas a forma que jogou foi muito, muito feia. E eu boto na conta dele, sim. Porque o papel dele, ele chegou no Santos para isso, para dar equilíbrio e fazer com que aquele time não tomasse tantos gols e ser um time defensivamente melhor. E ele não conseguiu naquela final. Por mais que eu entenda, né? Não faço disso um enorme problema, mas acho que manchou um pouco. Não sei usar a palavra certa, mas prejudicou um pouco a história dele, sim. E aí o Maurício estava falando aqui, que eu ia falar, o Luxemburgo e o Dorival estão à frente da história. Eu também acho. O Luxemburgo foi muito fundamental, apesar de não ser a maior fã dele. Ele ganhou títulos muito importantes pelo Santos. Teve passagem, teve mais... Eu não sei se foram 2 ou 3 passagens, agora eu não lembro. Mas a gente teve o Dorival, que, querendo ou não, pode não ser um técnico excepcional, mas ele marcou, sim, uma geração, e ele já passou aqui também várias vezes. E aí também coloco nessa conta, por que não o Leão? Ele foi importante, sim, na história do Santos. Pode ser que possam discordar de mim, mas para mim ele marcou muito aquele time de 2002 e foi muito na conta dele, apesar daquela geração e tudo mais, ele que montou aquele time. Então, para mim, ele marcou mais do que, por exemplo, o Muricy. Quando a gente lembra do time de 2011, a gente lembra do time de 2011, do Neymar, do Ganso. Quando a gente lembra de 2002, a gente lembra do Robinho, do Diego, e eu lembro do Leão, porque ele montou aquele time. Sim, o Fábio Costa também foi muito importante naquela época. Também. Você tinha comentado do Rodrigo, uma pergunta que eu tenho, isso relacionada ao futebol em geral. Por que você acha que os jovens brasileiros, vamos usar o Rodrigo como exemplo, eles vão para grandes clubes na Europa, porém, acho que estão tão imaturos que não conseguem vingar lá. Você vê que eles começam a voltar. O Lucas Paquetá está encostado, o Felipe Viseu voltou, o Vinícius Júnior também não consegue emplacar. O que você acha que está faltando para o jovem jogador brasileiro emplacar no clube grande? Ou eles deveriam ficar mais tempo aqui, igual ficou o Neymar, o Gabriel Jesus, e conseguiram se firmar na Europa? Eu acho que é esse o grande problema. Eles ficam muito pouco tempo aqui. O Rodrigo, ele ficou aqui, por exemplo, ele saiu... Eu já tinha fechado o contrato antes de fazer 18 anos. Então, ele tá jogando bem, ele tem desempenhado um bom trabalho lá. Mas ele é uma exceção versus os outros que saíram tão cedo. E claro que jogar no Brasil é diferente de jogar na Europa, né? A gente viu, por exemplo, o Gabigol. Ele joga muito bem aqui no Brasil, joga bem no Santos, está jogando bem no Flamengo, é referência, mas foi lá para fora e passou vergonha. Então, é um pouco disso, sim, de jogar mais aqui no Brasil, de ter uma experiência maior para poder sair. E também, como eu falei, tem o fato de ter uma assessoria que ajude e que não suba a cabeça. Porque imagina um jovem, um menino de 18 anos, começa a ganhar milhões de reais, sobe para a cabeça e não conseguem desempenhar, né? E acabam, aí o pessoal tá falando,
tem pouca oportunidade lá fora também, acaba não jogando o que deveria, com a frequência que deveria, também acaba sendo pior. Mas eu entendo um pouco os jogadores saírem cedo, porque quantos jogadores a gente viu que eram promessas de serem excelentes jogadores e acabaram não vingando. E aí você acaba perdendo uma proposta milionária porque não aceitou quando você estava na sua melhor fase. Às vezes são fases, a gente não sabe. Mas assim, tem jogadores que sabem que tem essa. Tem mais certeza da sua perspectiva, né? E conseguem ficar. Por exemplo, o Rodrigo, para mim, ele é um ótimo jogador, ele vai vingar sim, vai ser ainda melhor do que ele é, mas ele escolheu sair. Mas eu acho que para ele tá sendo tudo bem, né? Mas infelizmente a gente vê que nem todos são assim. Sim. A gente está quase, deixa eu ver o tempo aqui da nossa live, está quase finalizando, acho que essa pergunta é um pouco longa, então dá para você. Como você escalaria o seu Santos de todos os tempos? Vixe, essa é difícil. É. Essa é difícil. Um dia eu fiz essa escalação até. Eu vou até procurar aqui, porque eu fiz. Não, isso aí tem problema não. Não, é que eu tenho É porque uma. tem uma leva gigantesca de ídolos. Então, assim, às vezes você pode falar o que você viu jogar, porque se a gente for buscar Pelé, Pepe, Coutinho, dá pra fazer 4, 5 times do Santos. Não, com certeza. Porque a história do Santos é enorme e a gente não. Eu não vou achar. E eu não vou lembrar de todos. Sim. Mas começando pelo goleiro, Robinho e mais 10. É. Bom, o que eu vi jogar, pra mim, é o Rafael, óbvio. Mas na história, a gente teve o Rodolfo Rodrigues, que marcou muito a história do Santos também. De lateral esquerdo, eu vou escolher o Léo também. Não porque eu vi ele jogar, mas porque por tudo que ele construiu no Santos e toda a história dele. De zagueiro, Durval, brincadeira. Zagueiro, vamos lá. Lucas Veiga. Se for tudo que ele tá. Se for ser tudo que eles estão falando que ele tá valendo, aí com certeza. É. Mas um dos zagueiros que foi muito importante na história do Santos é o Alex. Sim. Com certeza o Alex. O outro zagueiro. Ai, meu Deus. Tem o Edu da Pena também, que foi campeão da Libertadores. Tem. Mas não. Acho que não. Deixa eu pensar. Agora vamos para ver meio de campo. Vou pular um pouco enquanto eu penso. Tem uma pergunta de bate-papo, então. Foi uma pergunta de supetão, então não tem problema você esquecer alguém, pular. Não, tudo bem. Que eu fico pensando muito nessas coisas, vamos falar besteira. No meio de campo. Bom, vamos colocar Neymar, Pelé, com certeza. Pessoal, me ajuda aí, eu não sou ruim de memória. De Vai meio colocar de campo e o Renato. lateral. E mais um zagueiro. Você acha que o Renato foi muito marcante na época do Santos? O Renato, sim. Com certeza. Ele tem uma. Mas eu não sei, hein? Renato e Elano, talvez eu escolheria o Elano. E no meio de campo também tem o Pepe, né? Clodoaldo, como falaram. Que mais falta que eu falei? Que faltava o lateral esquerdo. Não, direito. Aranha para. É pra me ajudar, ó. Não pra ficar. Brian Ruiz, acho que foi a melhor contratação do Santos nos últimos anos. Com certeza. Nossa Senhora. Graças a Deus o contrato dele vai acabar. E
e a gente vai se livrar desse encosto. É, O Felipe falou Danilo. é, Talvez. Da, talvez. da... Sim. Sim. Uma outra Vai lá. pergunta que você termina de pensar aí. Quem você acha que é o maior rival do Santos hoje em dia? Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou o próprio Flamengo também que está entrando nessa onda? Essa pergunta é polêmica, né? Porque acho que vai muito da pessoa, né? Mas, assim, com certeza, assim, o maior rival dos Santistas é o Corinthians. A maioria vai falar isso. Mas, para mim, é o Palmeiras. Nos últimos anos, a rivalidade tem sido muito grande. Português é Santista, palhaço. É, A rivalidade tem sido muito grande e tem, por exemplo, a final da Copa do Brasil, que foi decidida entre os dois. Os campeonatos paulistas, muitos foram decididos nos últimos anos também entre os dois. E com essa crescente do Palmeiras, a gente, com todo o investimento que teve, foi muito fundamental também para que aumentasse essa rivalidade, né? Acho que hoje é o Palmeiras. E eu lembrei aqui de um jogador também fundamental, como eu pude esquecer, meu Deus, me perdoa, Giovani, que sim. marcou muito os anos 90 e foi fundamental também para a retomada do Santos naquela época que o Santos se via tão perdido, né? Mesmo não ganhando aquela Libertadores, Campeonato Brasileiro de 95, foi fundamental na história do Santos, na retomada do Santos depois daquela época tão ruim. Sim. Só para a gente finalizar aqui, está quase acabando nosso tempo, senão o Instagram derruba a nossa live. É, você acha que o Soteldo, cara, é um dos melhores jogadores no futebol brasileiro hoje em dia? Eu acho, não é à toa que ele foi cogitado em vários clubes, vários técnicos querem ele. É uma posição, ele é um jogador que incomoda e ele não é aquele jogador que só que vai para cima. Ele tem objetivo, né? Ele é um jogador inteligente e para mim eu não gostaria que o Santos perdesse ele hoje. Para mim eu prefiro muito mais, como eu disse, que vem do Caio Jorge, mesmo que um dia ele valha muito mais que ele Sim, acabe valendo na venda de hoje, a peça que o Soteldo exerce, né, a função que o Soteldo exerce no campo é muito fundamental e ele faz a diferença sozinho. Claro que a gente também, o futebol brasileiro hoje é muito carente, né, em diversas posições e jogadores bons, mas para mim sim, ele é um dos melhores, com certeza. sim. E a última pergunta aqui para a gente finalizar nosso bate-papo. Qual jogador de cada rival você gostaria de ver no seu clube? Hum, Um do Palmeiras, um do Corinthians e um do São Paulo. vamos lá. A diretoria do Santos está vendo nossa live e resolve investir. Né? Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver. Do Corinthians, aqui ele foi vendido agora, né? Mas tem um jogador que eu gosto muito, que é o Pedrinho. Eu vejo muito potencial nele. E eu gostaria muito de ver ele sim no Santos. O Felipe falou do Daniel Alves. Eu, sinceramente, assim, não gostaria. Podem milhões de pessoas discordarem de mim, mas eu não gostaria de ver o Daniel Alves. Não vejo ele também jogando tudo isso no São Paulo. Cássio. Cássio não, gente, pelo amor de Deus, É, Deus me livre. Tem um monte para você levar. O Felipe tá falando que o Pedrinho não foi. Bom, do Palmeiras, eu também seria o Dudu. Eu gosto bastante dele. E ele tem o perfil do Santos. Agora, do São Paulo, gente, é muito difícil. São Paulo, nossa senhora. São Paulo está numa fase também nebulosa. Então, e assim, claro, o Daniel Alves é o principal jogador, né? E talvez, acho que eu vou ter Sim, que voltar na decisão.
Porque eu não vejo outro jogador assim do São Paulo que eu gostaria. Se encaixaria no perfil. Acho que, O minha opinião, Hernanes, acho que já passou também a eu fase acho que dele. o jogador do São Paulo, minha opinião, você pode concordar ou não. O jogador que tem muito perfil do Santos é o Antony. É verdade, tem o Anthony. Também estava para ser vendido, né? Acabou, acho que não Não chegando vendeu. num valor aí que era desejado. É um jogador que tem potencial, mas eu também acho que vai ser um daqueles que vai sair e não vai jogar nada lá fora, infelizmente. Para mim, esse jogador teria que ficar, né? Mas sim, talvez seja um jogador legal para o Santos. Sim. Agradecer você pela participação aqui. Tinha tanta pergunta que passou tão rápido o tempo, 1 hora passou tão rápido, a gente acabou nem Ah, percebendo. Agradecer você pela participação aqui. Você é uma pessoa que conhece muito de futebol pelo Santos, você fala muito bem. obrigada. Convidar o pessoal que segue a Deza aí, curtir nossa página aqui, o Meio de Campo 13, e a gente que do Meio de Campo 13 curtir a página da Deza, o Bendito Seja Futebol também, que é uma página muito legal, que eu acompanho diretamente das lives das meninas aí. Tem torcedoras de todos os clubes. E é Isso. isso, cara. Dá seu recadinho pro pessoal aí. Eu fiquei muito feliz com o convite, é muito legal. Nossa, de todas as cronistas, né? E eu fui escolhida, muito feliz, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Espero ter correspondido aí as expectativas, desculpa qualquer coisa. E eu Mas, queria agradecer aí todo mundo que participou. Nossa, vários amigos meus estão aqui na live, estou muito feliz. Todo mundo mesmo. E obrigada, gente. Até mais. sim. Até mais. Muito obrigado, Deza. A gente vai se falando aí. Demoramos para a gente marcar essa live, que a gente sempre mandava mensagem e acaba não respondendo o outro, mas agora chegou. Verdade. Deixa eu aproveitar que o Douglas entrou aqui na página que eu falei dele, acho que ele não tava. Mas entrou, gente, pessoal, a página do Bendito comentou aí, sigam, Bendito Seja Futebol. E agradecer aí todo mundo. Sim. Muito obrigado, Deza. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.